E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou bolsista no projeto OBMap em Casa. E hoje a gente vai estar aqui para resolver mais uma questão. Dessa vez é a questão 19 da primeira fase da OBMap do ano de 2011 daí, tá? Essa questão é uma questão muito interessante, da mesma forma como foi a questão que eu apresentei semana passada. Essa questão exige um raciocínio um pouco distinto, um pouco diferente. E é muito importante a gente vir exercitando esses tipos de raciocínio para quando a gente de fato estiver realizando as Olimpíadas, realizando uma prova, a gente consiga achar esses caminhos de forma mais fácil. Então, esse foi o intuito do vídeo de hoje, trazer de novo esses raciocínios para nós, para que a gente consiga exercitar mais e com isso a gente consiga, nas horas certas, quando for preciso, achar esses caminhos também, tá? Então é isso, espero que fiquem com o vídeo e qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas com nós nos comentários, tá? Bom, agora eu vou estar lendo aqui para vocês a questão, tá? E nela diz o seguinte: escreva os algarismos de 0 até 9 em uma linha, na ordem que você escolher. Na linha de baixo, junte os vizinhos, formando 9 números novos e some esses números como no exemplo. O exemplo eu não transcrevi ele para a folha, tá? Mas aí continua ali embaixo dizendo o seguinte: qual é a maior soma que é possível obter desse modo? Bom, o que eu fiz na nossa folha aqui, eu coloquei um exemplo para nós, tá? De uma outra soma e no qual o objetivo dela vai ser mostrar por que não pode ser dessa forma. Primeiramente, a gente consegue observar que eu coloquei em ordem os números 2, 7, 4, 5, 1, 9, 0, 3, 6 e 8. Formando ali embaixo, os dois primeiros vizinhos são o 2 e o 7, então forma o número 27. Posteriormente, os vizinhos são o 7 e o 4, forma o número então 74. E assim por diante. No fim das contas, eu vou ter aquela soma que está apresentada ali para nós e o resultado dela é 413. A gente consegue observar, né, como está escrito ali mesmo, a gente percebe que o 0 e o 1 eles atrapalham de certa forma a somatória. Por quê? Mesmo que eu tenha obtido um número vizinho a ele, que é o 90, que é um número bem alto, do lado eu obtive o número 3, que para nós o número 3 ele é um número muito baixo. E acaba atrapalhando muito a soma e deixa ela muito irregular. Eu poderia ficar tentando alienar eles de forma aleatória, enfim. E isso ia gastar um tempo enorme. Como eu já tinha trazido num outro vídeo para nós, essas questões é possível fazer elas com uma forma mecânica, né? Mas pense nas possibilidades que a gente poderia arranjar esses números, né? Seria um 10 fatorial, que é a quantidade de possibilidades total para esse exercício, para então a gente ter a certeza que, não, de fato essa é a soma maior. Seriam horas fazendo essa questão, ok? Sendo que a gente pode tentar achar uma lógica. Bom, se esse 0 e esse 1 estão me atrapalhando, a gente pode tentar posicionar eles de uma outra forma, que vai ser mais vantajosa para nós. Com isso, a gente pode pensar num primeiro momento. Aquele 3 ali, né, que seria o vizinho, né, os vizinhos entre 0 e 3, atrapalhou muito. Então a gente pode pensar que para começo de história ele não pode aparecer nas dezenas, de tal forma, né, que então a gente consiga obter um número maior. Então para isso o 0 vai ter que ser posicionado no último, na última possibilidade, na última casa, digamos assim, no qual ele não vai pertencer a nenhuma dezena e sim somente às unidades. Ok? E além disso, a gente pode pensar também em posicionar um na outra extremidade, que seria a primeira das casas. Por quê? Porque assim ele não vai estar presente nas unidades, aumentando levemente a soma, tá? Mas principalmente ele consegue permitir pra gente um padrão que a gente vai começar a seguir, tá? E que vai fazer com que os números aumentem assim a sua somatória. Por quê? Porque o 1 ele vai aparecer somente uma vez,
Então isso de certa forma já aumenta a nossa somatória. E além disso ele já vai aparecer nas dezenas, que caso ele apareça nas unidades, também diminui levemente nossos números. Porque, por exemplo, se eu coloco um 9 na primeira casa, ele de fato vai aparecer nas dezenas, o que ele já está fazendo no nosso primeiro exemplo, ok? E além disso ele não vai aparecer nas unidades, enquanto o 1 irá aparecer. Então a gente perde já nessa soma 8. A gente perde uma quantidade, né, numérica de 8 daí. Pode parecer pouco, mas aí como a gente tem que chegar na maior soma possível, isso já vai atrapalhar a gente. Então, em resumo, num primeiro momento, a gente vai posicionar o zero como o último dos números, né? Ele vai ser o nosso último posicionamento, e o número 1 vai ser o primeiro, para que de tal forma ele apareça na casa das dezenas e apareça somente uma vez, aumentando assim a nossa somatória. E bem, aqui eu trouxe alguns exemplos para nós e o que eu quero mostrar para vocês, tá? Bom, a gente fez um primeiro exemplo no qual eu posiciono o 1 como a minha primeira possibilidade, né, meu primeiro número, e o 0 como o último, tá? E eu vou te dizer, e agora a gente vai mostrar que de fato não importa a ordem que os números vão aparecer, tá? Aqui eu posicionei na seguinte ordem: 1, 2, 6, 3, 8, 5, 4, 9, 7 e por fim o 0. Ok? A soma a gente obteve esta que está descrita ali mesmo no próprio exemplo. E com isso a gente obtém a soma total de 494, que já é uma das alternativas. No exemplo abaixo eu fiz a mesma coisa, eu posicionei primeiro o 1 e por fim o 0. E a gente obtém da mesma forma a mesma soma, né? Porém com uma permuta diferente das dezenas e unidades ali descritas. Mas o que é mais interessante a gente consegue perceber? No segundo exemplo, no primeiro e também no terceiro, tá? Na casa das dezenas, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. No qual todas essas dezenas, não sendo o 0 uma dessas dezenas, é a maior possibilidade de números. Não há uma outra possibilidade de ordenamento desses números no qual a soma das dezenas pudesse ser diferente, pudesse ser maior, no caso. Então, e isso, claro, né? Porque o número ele não vai conseguir aparecer mais de uma vez na casa das dezenas, porque como ele se junta ao seu vizinho, num momento ele será dezena e no outro unidade, exceto os números que estão descritos, né, nas extremidades. E por isso a gente posiciona o 1 e o 0 ali, para que eles não apareçam novamente e, claro, para que o 0 não seja dezena e para que o 1 tenha uma menor ocorrência. Somente apareceram nas dezenas e não nas unidades, o que poderia baixar um pouquinho só o nosso número daí. Com isso, então, a gente tem a soma das dezenas, a maior soma possível. Somando os nove números, cada um deles vai ter uma dezena que segue, né, que segue uma sequência, que são o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80 e o 90. E além disso, as nossas unidades são a maior possibilidade de somas possíveis. Por quê? Se por algum... claro, né? A soma vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 números, a outra possibilidade para as unidades, claro, né? Seria, ao invés do 0, somarmos 1. Só que para que isso ocorresse, eu teria que... o que iria prejudicar ao menos, né, os cálculos, seria trocar o 1 pelo 0 nos 3 exemplos descritos acima. Só que, claro, a nossa soma das unidades iria subir para 45, uma vez que o 1 iria aparecer como o último número, então ele seria unidade por um momento. Então a nossa soma seria 1, 2, 3 até o 9. Isso aumentaria a soma das unidades, mas iria diminuir em 10 a soma das dezenas, uma vez que esse mesmo 1 não seria dezena. Com isso, a gente conclui que, então, posicionando o 1 como o primeiro dígito e o 0 como o último, a gente chega na maior soma possível, uma vez que a soma das dezenas é a maior, não podendo ter uma outra possibilidade que fosse tão grande quanto essa, e a soma das unidades também, pois para que o 1 aparecesse ali, aumentando então a soma,
teríamos que o zero seria necessário o zero como a unidade das dezenas, diminuindo assim a soma total. Com isso a gente conclui então o exercício e, claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando no comentário.